Boa noite, irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos ao nosso canto. Muito bom ver. Antes de começar, teria dois avisos. Primeiro, desligar os celulares, os equipamentos eletrônicos, não botar no silencioso. E nós temos a pomada do vovô Pedro, que precisar depois da exposição no final, pode passar ali na biblioteca, ali que a gente pode alcançar. Então vamos nos concentrarmos. Pedimos a cada um dos nossos mentores, mentor dessa casa, para que possa trazer energias boas, levando as energias negativas para o mundo espiritual, para que faça seja feita a limpeza. Pedimos também a purificação da água, que é o remédio que levamos para nossas casas. Pedimos pelos nomes dos encarnados e encarnados que estão nas caixinhas. E assim, em nome de Deus, de Cristo, da caridade, estamos abrindo os trabalhos dessa quarta-feira à noite. A nossa irmã Ali vai fazer a leitura do Evangelho. A nossa irmã Adriana de Allan Kardec de Capão da Canoa vai fazer a explanação. E depois a realização para os lares vai ser a nossa irmã. Capítulo 22. Não separeis que Deus juntou. Indissolubilidade do casamento. Os fariseus também vieram até ele para tentá-lo e lhe disseram: é permitido a um homem repudiar sua mulher por qualquer motivo que seja? Ele lhe respondeu: não lestes que aquele que criou o homem criou-os desde o princípio, macho e fêmea, e que disse: por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? E assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que o homem não separe o que Deus juntou. E eles lhe retrucaram: mas então, por que Moisés ordenou que se desse conta do divórcio à mulher e que se repudiasse? Ele lhes respondeu: é por causa da dureza de vosso coração que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas não foi assim desde o princípio. E também vos declaro que todo aquele que repudiar sua mulher, se não for em caso de adultério, e desposar uma outra, comete adultério, e que aquele que desposar a mulher que um outro houve repudiado, também comete adultério. Mateus capítulo 19, versículo 3 a 9. Que assim seja. Assim seja. Nossa irmã Diana, com a palavra. Boa noite. Boa noite. Espero que todos estejam bem nessa noite tão agradável, né? Bom, eu trouxe um tema que a gente não fala muito, né? Um tema sobre o casamento. Pedi para... esqueci o seu nome. Arari. Para Ari ler essa passagem, porque a gente vai falar desse capítulo. Mas antes de começar a falar do capítulo, vamos conversar um pouquinho a respeito de espiritismo. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que o espiritismo é uma religião? Quem acha que é uma religião, levanta a mão. Quem acha que não é uma religião, levanta a mão. Tem muitas dúvidas, né? O próprio Allan Kardec, ele falou algumas vezes que era religião e algumas vezes que não era religião. E eu queria assim que a gente conversasse a respeito disso para entender qual era o ponto de vista do Kardec. Eu peguei um pedacinho de um artigo de uma revista de 1866, a Revista Espírita, que ele falou assim, o título era Espiritismo segundo os Espíritas, depois se vocês quiserem pesquisar. Então eu peguei só um trechinho que ele diz assim: não é uma religião, porque não tem dogmas, nem culto, nem sacerdotes, nem artigos de fé. É mais uma filosofia, porque sua doutrina é estabelecida sobre a prova certa da imortalidade da alma. Lembra que na época de Kardec eles estavam aquelas mesas girantes, os espíritos se manifestando? Então assim, a prova da alma era certa. Mas ele dizia que não era religião, porque não tinha dogmas, não tinha sacerdotes, não tinha uma hierarquia, né? E ele falou mais um pouquinho. Por que então temos declarado que o espiritismo não é uma religião? Porque não há uma palavra para exprimir cada ideia.
opinião geral, está falando daquela época, né? Na opinião geral, a palavra religião é inseparável de culto. Se o Espiritismo se dissesse religião, o público não veria aí senão uma nova edição, uma variante, se quiserem, dos princípios absolutos em matéria de fé. Ele não separaria das ideias de misticismo e dos abusos contra os quais tantas vezes a opinião pública se levantou. Então eu queria fazer essa separação, porque a religião, vocês sabem que ao longo do tempo a religião foi motivo de abusos. A religião ela tinha poder, ela impunha o poder pelo medo, né? Não faz isso, Deus vai te... Deus que mandou, quanta gente foi morta, executada em nome de Deus. E dos dogmas da religião. E o que são os dogmas da religião? Alguém quer falar, pessoal? É bom assim, eu gosto muito da casa de vocês, que é uma casa assim que a gente consegue pensar, né? Tem menos gente, a gente pode fazer mais solta a coisa, né? Quem é que quer dizer o que é dogma, sabe o que é dogma? Dogma seria alguns preceitos rígidos. Exatamente, verdades que não se pode questionar. E as religiões, muitas delas, né, a maioria tem os dogmas. Então isso é assim porque é assim. É céu, inferno, não pode questionar. E o Espiritismo ele veio como uma coisa nova, tanto que Kardec chamou de ciência, filosofia e religião. Mas é um princípio totalmente diferente, porque nós, espíritas, nós devemos e podemos questionar tudo. Nós somos dotados de inteligência, né, de livre-arbítrio, nós podemos questionar as coisas, mas temos coisas que, claro, tem nossos princípios básicos do Espiritismo, mas nós podemos pensar e modificar no sentido de, na medida que avança a ciência, né, Kardec mesmo disse, a gente pode entender coisas, né, que talvez naquela época ficaram incompletas e completar. Mas daí ele mesmo, né, depois, esse texto ele escreveu em 1866, ele já tinha escrito 4 livros das obras dele, né, das obras básicas, né. Daí lá em 68, ele escreveu outra coisa. Aí nesse texto é uma sessão comemorativa dos mortos. O Espiritismo é uma religião, o nome do texto. Então ele fala uma coisa diferente. Eu vou ter que tomar muita água hoje, porque muita costa essa semana, a garganta começa... O laço estabelecido por uma religião, seja qual for o seu objetivo, é, pois, um laço essencialmente moral, que liga os corações, que identifica os pensamentos. Eu tô assim, gente, eu cheguei nem a poder fazer apagado, mas tá melhor durante o dia. Vou tomar aquela bombona inteira de água. Vai sair. Então ali ele está fazendo uma coisa diferente. Ele está falando que o que a religião estabelece são laços morais que ligam os corações, identificam os pensamentos, as aspirações, e não apenas o fato de compromissos materiais que podemos romper à vontade, ou de realizações de fórmulas que falam mais aos olhos do que o espírito. O efeito desse laço moral é o de estabelecer entre as pessoas que ele une como consequência da comunhão de vistas e sentimentos a fraternidade, a solidariedade, a indulgência e a benevolência mútua. Agora ele fala um outro aspecto de todas as religiões. É a união de laços amorosos, de sentimentos num sentido maior. E isso nós temos, não temos? E como, né, gente? Estamos todos aqui, rezamos, nos conectamos com Deus, com o melhor de nós, tentando nos projetar para frente. Muito obrigada pela balinha. É da colega, mas então, essa questão de religião também, né, que é do latim religare, que é ligar a criatura a Deus. Por isso que a gente acredita que a doutrina espírita é religião, porque nos religa a Deus. Exatamente. Tem esse Uns com os aspecto. outros e com Deus. O que Kardec não queria era a confusão com as outras religiões. Exato. Ele não queria que entrasse
mesmo balaio, né? Sim. Então isso não é religião. Vocês entendem, não é. É. Mas agora se a gente for pensar no sentido de nos conectar com o divino, de nos conectar entre nós, de nós tentarmos nos melhorar a humanidade, claro que somos uma religião, né? Ciência, filosofia e religião. Mas por que eu trouxe isso? Nós vamos falar de matrimônio hoje. Porque o matrimônio, ele é um dogma religioso, né? É um dogma religioso. O que é o matrimônio? Está dentro dos dogmas da Igreja Católica, das igrejas do casamento. Tem que o padre lá casar as pessoas. Mas nós não acreditamos em dogmas religiosos. Então, o que o livro dos Espíritos diz que nós podemos seguir as leis dos homens, as nossas leis aqui. Nós temos leis civis, né? Então, não obriga ninguém a se casar, mas se quiserem se juntar e casar segundo as leis dos homens, é melhor, porque daí tem uma série de coisas que protegem o casal, né? Que as pessoas acabam dividindo ali, né? Então, mas nós não temos dogmas, nós não somos uma religião nesse sentido. Então, qual é o objetivo do casamento? O casamento é importante? O que vocês acham? Muito, né? Quem é que acha importante? É uma instituição importante? Com certeza. Não é obrigatório, como nada na vida é obrigatório. No civil, sim, acho que é importante. Se as pessoas quiserem fazer votos uma para outra, se quiserem juntar os amigos, dar uma festa, não tem nenhuma proibição para nós. Nós não temos uma instituição do casamento agora, né? Eu casei na Igreja Católica, eu fiz a primeira comunhão, me batizei, crisma, até casar. Nós não temos essa obrigatoriedade. É bom a gente falar isso, porque a gente não conversa sobre isso, né? Mas entender que isso é algo de coração para coração. Então não tem que ter um padre, um pastor, uma pessoa lá para te dizer que tu está casado. E nós vamos entender por que também o casamento ele tem um sentido mais profundo. Mas o matrimônio, assim, o casamento, a união das pessoas, essas relações de proximidade, elas são importantíssimas para o ser humano. O ser humano não vive sozinho. E nesse caso, o Allan Kardec perguntou lá no Livro dos Espíritos, está na pergunta 696, que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento. Daí os Espíritos dizem que seria uma regressão à vida dos animais. Né? Porque é importante essa construção. E aqui, nós que já somos mais esclarecidos e sabemos que nós somos espíritos imortais, não são só os casamentos heteroafetivos. Os homoafetivos também são abençoados porque nós somos espíritos e a união é de alma para alma. Então a gente também tem que pensar que nós somos espíritas, nós acreditamos em reencarnação e as pessoas veem em corpos diferentes, a gente reencarna como homem muitas vezes, como mulher muitas vezes. O espírito não tem sexo, né? Não tem sexo. Então, o amor é isso. E o que acontece, né? Vamos falar agora da passagem que você leu ali do Evangelho. Que eles vieram falar com Jesus lá. Eles sempre estavam tentando Jesus, querendo fazer pegadinha com Jesus. Né? O que ele falava, ele estava numa ruim. Vieram tentar, mas a gente pode despedir a esposa? Ele disse que não pode separar o que Deus uniu. Mas vamos tentar voltar um pouquinho lá na época de Jesus. Você sabe como viviam as mulheres naquela época? Não era coisa fácil, né? A mulher, naquela época, ela era considerada como um objeto. Tipo assim, tem a casa do homem, os empregados do homem, a mulher, tudo pertence para ele. Era mais um acessório do homem. E ela devia ao esposo total lealdade. E assim, de pronto, ela já era considerada infiel, desvirtuada e falsa. Ela já era considerada um ser menor. E por essa razão, assim, a palavra dela diante do juiz não tinha força nenhuma. Se o juiz viesse, né, então ouve a mulher, o homem falou. Outra coisa, embora ela fosse obrigada a ser fiel, o homem não tinha esse mesmo dever. Não era cobrado dele dessa forma. E ele podia rejeitar ela a qualquer momento. Além do mais, ela não podia nem conversar com ninguém, ela não podia nem cumprimentar um homem. E ela
tinha que ficar em casa. Eles botavam grades para ninguém ver o rosto dela. Senta aqui, meu amor. Minha filha, a gente estava no carro. Minha filha adolescente. Estava no carro, acho que eu com medo de ficar sozinha, né, Ju? E até na esfera espiritual, né? Tinha um templo lá, tinha uma parte que só o homem podia entrar. Então não era um ser assim, totalmente. Tinha que depender do homem para tudo. Ela não podia sair da rua sozinha. Então vamos imaginar naquela época que os homens muitas vezes podiam por qualquer motivo dispensar elas. Uma pessoa que tinha esse papel na sociedade, que tinha esse tipo de vida, se o homem despedisse ela por qualquer coisa, o que aconteceria com essa pessoa? Pensam bem como era a situação da mulher. Então a gente tem sempre que voltar para aquela época para pensar no que Jesus falou. Né? Quando Kardec foi comentar, né, sobre esse texto, ele falou uma coisa assim, que imutável, só o que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito a mudanças. Isso está lá no Evangelho, nesse capítulo 22. Ele falou mais ainda assim. Ele falou assim, nas condições ordinárias do casamento, a lei do amor é tida em consideração. E ele falou, de modo nenhum. Vamos pensar na época do Kardec, vamos pensar na nossa época aqui também. Não se leva em conta a afeição de dois seres que, por sentimentos recíprocos, se atraem um para o outro, visto que, as mais das vezes, essa afeição é rompida. O que se cogita não é da satisfação do coração, e sim da do orgulho, da vaidade, da cupidez. Numa palavra, de todos os interesses materiais. Quando tudo vai pelo melhor, consoante esses interesses, diz que o casamento é de conveniência. E quando as bolsas estão bem aquinhoadas, diz que os esposos igualmente o são e muito felizes hão de ser. O que ele está falando assim aqui? É que muitas vezes os casamentos não se dão exatamente pelo amor. Um amor assim, real. Muitas vezes, vamos pensar naquele tempo lá, casamento de conveniência, o que mais tinha? Interesses. E muitas vezes hoje em dia também acontece. Uma por vaidade, né? Sei lá, beleza. O que acontece? Muitas vezes as pessoas não conseguem fazer com que essa união seja realmente uma união de corações. Muitas vezes é uma união por interesses. E daí aquilo que nunca existiu acaba. Porque o que realmente liga as pessoas é o amor. Acontece também, pessoal, da paixão, tá? Né? A pessoa se apaixona. O que é paixão? É um momento de loucura. É uma loucura momentânea. Diz que dura 6 é um ano, 6 meses é um ano. A pessoa está naquela paixão, ela não enxerga nada. Só enxerga o que quer. Depois passa, a gente se separa logo depois, né? Passa um tempo, começa a se conhecer melhor. Daí era amor? Mas não é nada. O que acontece muitas vezes também? A gente foi educado para que tivesse um casamento que fosse, não dei certo. E muitas vezes a gente vai se adequando à pessoa. A gente vai abrindo mão de nós mesmos. Vamos tentando fazer aquilo dar certo assim, mas de qualquer jeito. Vou passando por cima de muitas coisas. E muitas vezes isso não é o que realmente vai me ajudar ou ajudar aquela pessoa. Nós temos que ser íntegros. Nós temos que estar inteiros em qualquer relação. Não podemos abrir mão de nós mesmos por ninguém. Eu não sou contra o casamento, estou casada há 33 anos. Deixa bem claro. Mas nós estamos aqui para conversar abertamente, né, pessoal? Mas tem que se cuidar que com 33 anos a gente cai na realidade e deixa o casamento. Pode, porque só Amadurece. né? E tudo isso que eu estou falando, de vez em quando demora 10 anos para tu ver, 15 anos, 20 anos. E, né, talvez não aconteça, né? Espero que não aconteça, mas pode, né? O que mais que está lá naquele capítulo?
Mas na união dos sexos, a par da lei divina, material, comum a todos os seres, há outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus. Exclusivamente moral, a lei do amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos, e que fossem dois, não um somente a amá-los, a cuidar deles, a fazê-los progredir. Então, o que realmente vai segurar é o amor genuíno. Mas não é só o amor. Porque estar junto na mesma casa com uma pessoa, conviver todo dia com uma pessoa, ter os problemas com aquela pessoa, se os dois não estão tentando fortalecer isso, gente, é difícil. Se só um está tentando, não vai segurar. A Joana diz assim para nós, a Joana de Ângeles, no livro Jesus e Vida: todo relacionamento exige reciprocidade para ser exitoso, a fim de ensejar bem-estar, intercâmbio de vibrações harmônicas, alegria de viver. Aquele negócio de quando um não quer, dois não brigam, quando um não quer ajudar no relacionamento, também não funciona. Então, eu penso assim, não sou nenhuma... Eu brigo muito com meu marido, eu vou pensar que é só mais a gente se dá muito bem, graças a Deus, mas também não é uma... Nenhum casamento é um mar de rosas, né, gente? Nenhum casamento é só coisa boa. Mas o que a gente tem que pensar? Se eu quero investir nisso, se isso está me fazendo bem, tem coisas que a gente tem que fazer e todos os dias. Aqueles pequenos gestos da gente tentar, sabe, agradar e carinho recíproco, não é só um, os dois, carinho recíproco. Cuidado. E quando a gente entra num casamento, a gente entra no problema dos outros também. Do marido, né? Da família entra junto. E daí, a família que tem problema com o marido é tua família também. Então, não podemos nos excluir. A gente pode dizer, olha, a responsabilidade maior é tua, mas tu tem que estar junto. E ele é a mesma coisa. Eu acho que a conversa, gente, conversa no casamento, a gente ter diálogo é fundamental. Daí tem gente que diz, aquele casal não briga, tu vê? Nunca brigado, se separaram agora. O que acontece? O que aconteceu? Brigavam por sinais. Porque não brigavam, porque desistiram. Né? Desistiram do casamento. Daí não briga mais. Então é importante conversar, mesmo que se esteja meio brigando, assim, né? Mas tem que debater as coisas. Não pode deixar aquele mar morto, né? Parece que tá tudo tranquilo e tá tudo morto por baixo. A autorresponsabilidade. Eu tenho que me respeitar. Ninguém vai me respeitar se eu não me respeitar. Isso num relacionamento, qualquer relacionamento é muito importante. A gente pensar nisso. O autorrespeito. A autoestima. Quanto mais a gente se ama, gente, mais as pessoas vão gostar da gente. Ninguém se aproxima de uma pessoa que não se ama. Nós temos que nos amar, mostrar os nossos defeitos também. Não tentar melhorar, mas a gente se conhecer, saber das nossas qualidades, dos nossos defeitos, é importante para a vida. Para a gente estar aqui, para a gente avançar. Como é que a gente vai avançar se a gente não sabe quem é? Se olhar de frente, muitas vezes, sabe? É difícil, né? Se olhar de frente, mas é importante para nós e para o relacionamento. Perdão. Quem é casado sabe que tem que perdoar muito, né? E ser perdoado também, né? Oh, meu Deus! Quanto, né? E eu acho assim, pessoal, que uma coisa que nós temos, que nos ajuda muito, não só no casamento, é a gente fazer uma terapia. Hoje em dia se diz que a pessoa que faz terapia está se dando um presente. Isso é muito bom, a gente conversar com o psicólogo, a gente fazer essa autoanálise. Porque isso vai nos ajudar a nos conhecer e estar melhor nesse relacionamento, né? E assim, ó, gente, eu acho que a gente tem que, como estamos nessa religião
filosofia, ciência, que é aberta a saber assim, o que nós temos que usar usar o que Jesus nos falou, a caridade, o amor ao próximo. Agora, se eu não conseguir nem dessa forma, né, fazer com que isso funcione, eu tentei de tudo, acho que a culpa não pode nos acompanhar. Porque nós temos que ser íntegros com os nossos relacionamentos e com nós mesmo. O que as pessoas falam, o que estão pensando, acho que não tem muito a ver. O importante é tu estar inteiro e tu estar íntegro, né? Ali no Evangelho segundo o Espiritismo fala assim, ó, o amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos nos fosse feito. Isso tem que ser o mote da nossa vida, para tudo, né? Inclusive no casamento. Porque está lá no capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, que um dia perguntar-se-á o que é mais humano, mais caridoso, mais moral, se encadear um ao outro dois seres que não podem viver juntos, se restituir-lhes a liberdade. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no Kardec escreveu isso aqui em 1860 e poucos. Qual é que é o ano mesmo? 55, 57. Então, gente, isso aqui ele não falou. Ele estava falando uma coisa que estava contra. Imagina naquela época falar disso. Mas não é verdade? Duas pessoas que se odeiam morar na mesma casa, tá? Não fazem bem uma para a outra. Nem os filhos vão fazer bem isso. Então, gente, desculpa se a mensagem é um pouquinho de quebrar, mas eu acho que nós que estamos nessa doutrina libertadora, nós temos que falar claramente as coisas, porque é muito bom quando o relacionamento dá certo. Nós temos que investir o máximo que a gente puder. Mas se isso também não ajuda nenhuma das pessoas que estão envolvidas, nem os filhos, porque os filhos também sentem isso. Eu acho que a gente tem que ter a integridade de dizer assim, gente, né? Vamos lá, vamos tentar de outra forma, ser amigo, né? Eu sei que não é muito bom de falar da família, mas tem exemplos da minha irmã, como é que é, o segundo casamento do ex-marido dela foi na casa dela, fez uma festinha lá, porque ele é pai dos filhos, né? Então, fica uma amizade, porque eu acho que quando tem filhos, principalmente, é uma ligação para a vida toda, né? Então, pode ter outra forma de conviver com essa pessoa que não te faça mal, né? Tem os vínculos, né? Importante. Importante, né? E é isso, né? Agora, só para... Porque, assim, não vamos dizer que isso não é uma coisa difícil, né? Eu acho que uma separação é um momento dificílimo na vida de um casal, né? Não sei se alguém já passou por isso aqui. É um sofrimento, é uma passagem assim, mas ficar sozinho... Eu acho que depende. Entendeu? Uma libertação. Mas para algumas pessoas gera um sofrimento muito grande, né? Mas eu acho assim, pensar que a gente ficar sozinho também não é ruim, porque nós temos que ser a melhor companhia para nós. Sabe? Isso nós temos que trabalhar em nós. Nós temos que ser uma ótima companhia para nós mesmos. E se nós formos uma ótima companhia para nós, as pessoas vão se aproximar da gente de qualquer forma. Né? Quem não quer estar com uma pessoa que é uma ótima companhia para si mesmo, né? Então, eu acho que é isso. Só para encerrar, eu acho que eu vou pegar um pedacinho do Emmanuel, do livro de família, que ele diz assim: cultiva o trabalho constante, o silêncio oportuno, a generosidade sadia e conquistarás o respeito dos outros, sem o qual ninguém consegue ausentar-se do mundo em paz consigo mesmo. Então é isso, sermos verdadeiros conosco, com as nossas relações, a nossa família, que nós amamos tanto, né? Acho que é o nosso papel de pessoas que estudam o Espiritismo e sabem que as verdades, elas não são absolutas e cada vida é diferente, né? E investirmos naquilo que a gente tem das pessoas que estão do nosso lado, né?
e sermos autênticos, eu acho que é o que eu queria dizer hoje. Tá? Muito obrigada. Obrigado, nossa irmã Adriana, pela informação. E agora nós vamos para a radiação dos lares. A nossa irmã Ida vai fazer. Nós pedimos para cada um que mentalize o seu anjo da guarda, os mentores, possa pensar na sua residência, qualquer irmão encarnado ou desencarnado, para receber agora nesse momento essa radiação. Amado Mestre, mais uma vez, aqui estamos com a mente e o coração abertos para receber todos os benefícios que a espiritualidade nos traz. Muito obrigada, Senhor. Intercede junto a Deus por todos nós e não dispensa o amparo desses espíritos bondosos da equipe amorável de Eurípides Barçanufo e os nossos mentores espirituais, para que a gente possa fazer a caridade espiritual, orando por os nossos irmãos que não têm a oportunidade que nós temos de te conhecer, Jesus. Neste momento queremos orar pelos nossos familiares que já partiram para a verdadeira vida. Que eles recebam, Senhor, uma visita fraterna de espíritos bondosos e consoladores, levando-lhes a certeza de que um dia estaremos todos juntos, aí no mundo espiritual ou aqui na Terra, como for necessário para o nosso crescimento. Muito obrigada, Senhor. Queremos orar pelos nossos irmãos que desencarnaram de forma violenta nas guerras, em acidentes. Que eles sejam recebidos, Senhor, por espíritos bondosos e consoladores, familiares. Pelos nossos irmãos suicidas, que eles tenham a certeza de que Deus não desampara nenhum de nós e que terão novas oportunidades de recomeçar e, com certeza, superar as suas dores. Obrigada, Senhor. Neste momento queremos fazer irradiação para os nossos lares. Que a nossa casa seja magnetizada por esses fluidos de amor, de harmonia, de paz e de saúde. Que cada morador do nosso lar receba esse nosso abraço fraterno e que tenha uma visita amorável do seu anjo da guarda. Se algum irmão nosso, familiar, esteja com problemas, doente, nos hospitais, que recebam, Senhor, essa nossa oração em forma de saúde e de equilíbrio. E na nossa casa, cada aposento da nossa casa seja magnetizado por esses fluidos. E nós que aqui estamos, Jesus, queremos agradecer a oportunidade da reflexão e pedir que sejamos cada dia melhores e que coloquemos em prática o Teu Evangelho. Que todos aqueles que se aproximem de nós, encarnados ou desencarnados, sintam a Tua presença amiga. Obrigada, Senhor, e que assim seja. Agora vamos para o passe.